Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Deixa eu concluir aqui o compartilhamento de tela. Olá, boa tarde a todos, nessa belíssima tarde de sábado. Obrigado pela presença de vocês, obrigado por compartilhar esse tempo aqui conosco. Gostaria de agradecer a toda a equipe da Campus Party, obviamente na pessoa dos seus organizadores que tanto se dedicaram e tanto se dedicando aqui para esse maravilhoso evento. O que nós vamos falar hoje, né, é sobre LGPD e seus impactos nas relações digitais. E sempre que se fala em LGPD, eu assisti um pouco agora a palestra do professor Lully, né? A gente fala de dados, né? Nós estamos falando de dados e dados são os nossos dados hoje são algo muito precioso e muito valioso para todos nós, para o mercado, para as empresas, para o governo, porque a partir dos dados, né, é que nós fazemos as políticas públicas, a partir dos dados é que nós estabelecemos as nossas relações, né, tanto relações pessoais como relações financeiras, relações comerciais, relações empresariais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a LGPD e seus impactos, mas não vou apresentar aqui para vocês aquelas palestras chatas, né, de advogados, onde a gente fica passando pelas leis, pelos artigos, pelos incisos, pelos parágrafos. Não, eu quero conversar com vocês mais sobre como as coisas andam, como a LGPD pode nos ajudar e como a LGPD vai possivelmente influenciar aquilo que nós vamos ver para o futuro. Bom, dito isso, eu gostaria primeiro de me apresentar, né? Meu nome é Gileno Barreto, como vocês já sabem, eu sou diretor jurídico do SERPRO, eu sou um advogado, mas também tenho formação na área de economia, de administração de empresas, e obviamente tenho alguma especialização em tecnologia da informação, né? O meu papel é aproximar esses dois mundos, né? Esse mundo jurídico, esse mundo analógico, ao mundo digital. E o SERPRO é uma empresa de governo, é uma empresa pública que tem por objetivo e tem por missão, né, apoiar a transformação digital do governo. E é isso que nós fazemos hoje, e é isso que nós orgulhosamente estamos fazendo. Nós estamos apoiando o governo nesta mudança, nessa grande mudança que está sendo feita com o objetivo maior de reduzir o custo Brasil, de tornar as transações mais transparentes, melhorar o ambiente de negócios. E nós lá no SERPRO, não sei se vocês sabem, né, nós temos uma missão crítica nesse papel, nesse ambiente, porque nós desenvolvemos e processamos todas as notas fiscais eletrônicas, né? Nós trabalhamos com todas as transferências bancárias de recebimentos e de pagamentos do governo federal, que são quase 40% do PIB. Nós processamos todas as transações de importação e exportação, todos os boletins de ocorrência, todos os registros de automóveis, condutores, multas, né, as famigeradas multas, e todas as declarações de imposto de renda. Né? Então, se alguém aqui pode dizer que tem os dados, né, de quase todo o Brasil, somos nós, né? Esses dados, eles estão lá no SERPRO, e eles são processados, eles são utilizados para fazer políticas públicas, tá? E a LGPD, né? O que é que a LGPD tem a ver com isso e o que é que eu tenho a ver com isso, né? Ora, a LGPD foi uma lei introduzida em 2018, né? E ela é muito parecida com a lei europeia, né? Que chama-se GDPR. A LGPD, assim como é a GDPR, vieram a equilibrar essa balança, né, de proteção de dados pessoais
que ela pendia muito para o lado, vamos chamar assim, do mercado, né. Então, esses dados já estavam disponíveis no mercado, né, e eles têm crescido e eles vêm sendo acumulados, cada vez mais, mas o cidadão, né, o dono desses dados, você, eu, tínhamos pouco poder sobre eles, né, nós não tínhamos como autorizar ou não autorizar, ou impedir, ou consentir, não tínhamos nenhuma forma de, em algum momento, buscar aquele direito que é nosso, né, de ter os nossos dados utilizados da melhor forma possível ou da forma que me interessa como cidadão, que me interessa como pessoa. Isso, veio agora, a GDPR primeiro, e a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei de proteção de dados pessoais, né, ela veio a reequilibrar essa balança. De que forma ela vai reequilibrar essa balança? É isso que nós vamos, falar um pouco agora, tá. Acho que um ponto muito importante, né, prosseguindo, é que a LGPD, né, ela traz a privacidade, né, ela considera a privacidade desde a sua concepção, né. Acho que 2 conceitos que a LGPD incorporou da lei europeia é o conceito de privacidade by default, né, e de privacidade by design. E o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que pessoas e sistemas que tratam dados devem respeitar a privacidade com prevalência, né, e com antecedência a todos os demais fatores. Essa é a privacidade by default, né, o que nós chamamos de privacidade by default. E by design, porque segurança e privacidade e proteção de dados pessoais devem ser adotadas em todas as etapas do ciclo de vida dos produtos, né. Qualquer, qualquer coisa que vocês forem fazer, qualquer coisa, qualquer sistema, qualquer ferramenta, qualquer produto de TI, qualquer troca de informações, qualquer compartilhamento, ele tem que levar em consideração, em princípio, e que todas as medidas para a segurança e para a proteção dos dados pessoais estão incorporados a ele. Então isso é um avanço muito grande, em relação ao que nós tínhamos anteriormente, né. E, obviamente, para que se possa fazer isso, né, para que alguém, ou uma empresa, ou uma software house, uma empresa de TIC, de comunicações, possa respeitar e possa seguir os princípios legais, eles têm que conhecer, obviamente, o seu fluxo de dados, né. Eles têm que mapear os seus dados, têm que saber onde seus dados estão, como eles, fluem em todo o sistema, né, desde a sua origem no titular, passando pelos controladores, pelos operadores, até o seu retorno, inputs e outputs, né. Um ponto importante que a gente deve dizer aqui é, ora, a LGPD ela vale para todos? Sim, ela vale para todos, né. A lei europeia, ela, tem um waiver, né, um safe harbor, como a gente poderia dizer, para empresas que têm, menos que 240 funcionários, 240 empregados. No Brasil, nós não temos isso, então, a lei vale para uma pequena, uma média, uma micro e uma grande empresa da mesma forma. O que vai definir a sua atuação, o que vai definir o seu modus operandi é a natureza e a sensibilidade daqueles dados que estão dentro daquela organização. Claro, quando a gente fala de um pequeno laboratório que tem dados, da saúde, dos exames das pessoas, nós estamos falando de dados sensíveis. O cuidado que nós temos que ter é diferente de uma empresa, de uma padaria, né, da padaria do seu Zé. A padaria do seu Zé não tem absolutamente nenhum dado além do que os dados dos seus empregados que fazem parte da sua folha de pagamento, que podem ou não ser mais ou menos sensíveis. Isso é o que vai definir, isso sempre vai definir como as empresas vão se adequar ou não se adequar à lei. O que importa é que essa lei vale para tudo, e vale para todos os dados pessoais, que por acaso fluam dentro daquela organização. Ora, por que toda essa preocupação com dados, né? Os dados são o novo petróleo, né? Vocês já devem ter
ouvido falar essa frase à exaustão, né, mas eles, como eu disse, permeiam toda a nossa sociedade atualmente. E por que os dados são o novo petróleo, né? Ele é facilmente comparável à produção de petróleo. Então, os repositórios de dados atômicos, né, os data lakes, eles são os equivalentes aos reservatórios de petróleo. Os poços de exploração, né, que trazem o petróleo de baixo para cima, né, para a superfície, são as APIs que nós temos hoje. Então, hoje, qualquer um pode contratar uma API e buscar dados, né, claro, respeitados os princípios de privacidade, buscar dados e tratá-los, e criar produtos e criar serviços sobre esses dados, né? Então, essa o fluxo de dados hoje se compara realmente à indústria do petróleo. E elas chegam ao final, né, nos postos de combustível, que são aquelas empresas que, ao tratar ou ao processar esses dados, transformam isso em produtos ou serviços, né? Desde uma startup, desde uma fintech, desde uma govtech ou uma edtech que utilize dados dos alunos, utilize dados das pessoas, utilize dados financeiros dos seus correntistas, né, até grandes empresas, né, elas usam esses dados para chegar ao consumidor final. Ações de marketing, o que vocês puderem imaginar. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela busca estabelecer parâmetros, balizas, para que todos possam atuar, para que o mercado, para que as empresas, para que as pessoas possam atuar em máximo respeito ao direito à privacidade das pessoas naturais. Tá? Ora, e o que é que isso tem trazido de efeitos e de impactos, né? A Europa foi tem sido um grande laboratório, né? O Brasil ainda está incipiente, ainda aguarda a entrada em vigor da lei, mas algumas experiências nós vimos lá fora, e elas devem ser trazidas, e elas podem ser analisadas e podem ser pensadas, né? São reflexões que nós temos que fazer sobre os impactos da própria lei nesse ambiente que nós vivemos, nessa sociedade moderna, nessa sociedade do século XXI. E o primeiro deles bom, a LGPD pode fortalecer os já grandes players do mercado, né? O professor Lully falava agora há pouco do Facebook, do Instagram, do Google, né? E a resposta é sim, né? Ela pode ter esse resultado, né? Ela pode resultar num fortalecimento ainda maior desses grandes players. Por uma razão muito óbvia, né? Os grandes players, eles têm mais recursos para se adaptar, têm mais recursos para investir em formas alternativas de utilização desses dados. Da mesma forma, né, eles podem enfraquecer as pequenas e médias empresas e dificultar empreendimentos de risco, né? O próprio conhecimento da lei, né, muito embora haja aquele princípio jurídico, né, aquela máxima jurídica de que a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei, mas nós sabemos que na prática a coisa não funciona dessa forma, né? Nós sabemos que muitas empresas não têm o conhecimento, muitas pessoas não têm o conhecimento dos seus direitos, ou do direito à proteção aos dados e à privacidade. Então, isso pode sim pode impactar as pequenas empresas, os pequenos negócios, né? E, né, fortalecer os grandes e, em algum momento, trazer obstáculos aos pequenos pelo custo, né? O custo também é um fator, né? As 500 maiores empresas globais gastaram 7,8 bilhões de euros para se adaptar à GDPR, né? A média, né, de que uma empresa com 500 empregados, mais ou menos, gaste 1,3 milhão de dólares para se adaptar à LGPD, para se adequar plenamente à LGPD. Claro, isso é um investimento importante, e elas devem fazer isso porque porque o legislador entendeu que elas devem se adequar para nos proteger, para proteger os nossos dados e a nossa privacidade, para mudar o status quo que nós tínhamos antes da sua vigência. Agora, outros aspectos são também interessantes, né? A LGPD pode influenciar a liberdade de imprensa?
Olha, interessante quando você olha, para o que aconteceu na Europa, né, mais de 1000 sites de notícias fecharam, porque eles não conseguiram se adaptar. O risco da operação era tão grande que não justificava uma adequação LGPD. É muito interessante que, muitos jornais norte-americanos fecharam na Europa, né. Ora, será que os jornais americanos e europeus, ou será que os noticiosos americanos e europeus vão fechar aqui no Brasil? Eles vão deixar de operar aqui no Brasil? Ah, perdemos aí uma fonte de informação, né, perdemos uma fonte de informação. E as pesquisas científicas, né? Talvez vocês lembrem, há uns 10, 15 anos atrás, né, o celular, não é algo tão antigo assim, né, surgiu uma polêmica sobre se os celulares causariam câncer no cérebro. Ora, a pesquisa que espantou esse fantasma, né, ela foi uma pesquisa feita, né, na Dinamarca, e ela analisou que 358.000 usuários de celulares, por meio do processamento dos números de seguro social e pela comparação disso com os registros de incidência do câncer, né. Ora, esses registros, obviamente, dados governamentais. Será que hoje seria possível, no âmbito da GDPR, se fazer uma pesquisa dessa natureza, né? Será que eu conseguiria o consentimento de 358.000 pessoas? Hã, claro, isso sabendo que consentimento é só uma das formas, de se tratar os dados, né. Dados, obviamente, que são do governo, né, os dados que estão, em poder de entidades governamentais, tem um regramento específico que leva em consideração, obviamente, o bem público, que deve ser maior do que tudo que nós estamos falando aqui, né, o bem coletivo, a saúde, das pessoas e a saúde de toda, uma sociedade, ela é muito mais importante do que a utilização privadas ou do que uma atividade privada que utilizasse esses dados, né. Mas será que isso vai acontecer, né? É uma reflexão que eu trago aqui para vocês. E atrapalhar a inovação, né? Ora, a gente sabe que hoje inteligência artificial, né, a ferramentas de inteligência artificial, machine learning, elas usam, quantidades massivas de dados, né. Ora, esses dados agora eles terão que ser muito bem, escrutinados, né, nós teremos que saber o que são esses dados, para que eles serão usados e com que finalidade, né. Qual será a finalidade deste tratamento por meio de uma ferramenta dessa natureza, uma ferramenta de IA, para que eles serão utilizados, para que aquele resultado será utilizado, né. Então é importante esses pesos e contrapesos, né. A liberdade, né, o direito à privacidade de dados é importantíssimo, mas, a inovação também é importantíssima, a evolução tecnológica, a evolução da sociedade, ela é importantíssima e ela deve também ser, sopesada nessa relação. Marketing eu não vou nem falar, né, marketing eu não vou nem falar, ah o acesso, né, de determinadas empresas, o acesso de determinadas ferramentas a nós, né, diretamente, por meio do tratamento de nossos dados que estão aí fora, né, ela hoje ocorre de forma massiva e direcionada. Então, isso vai mudar, de uma forma ou de outra isso vai mudar, porque nós teremos aí uma nova, novos limites à utilização dessas informações, né. E uma coisa mais recente, né, a pandemia justifica tudo, né. Nós vimos a utilização, da massiva de geolocalização, da localização dos telefones celulares, né, claro, de forma anonimizada, mas nós vimos a utilização massiva disso para controlar, né, para fazer mapas de calor, para saber, o nível de isolamento, o nível de distanciamento social das pessoas. Até quando nós vamos, poder utilizar esses dados? A Lei Geral de Proteção de Dados ainda não está em vigor, então essa utilização foi relativamente simples e fácil no Brasil de hoje. Será que se nós tivermos uma situação dessa natureza no futuro, vai ser assim, né? Não sabemos, temos que ver depois.
Segurança cibernética, é óbvio, né, cada dia mais. Ora, os dados, né, são o novo óleo e, a Lei Geral de Proteção de Dados criou um ambiente de escassez. Ora, toda vez que nós temos um ambiente de escassez, os preços sobem. Ora, se os preços sobem, aquele bem se torna um atrativo e pessoas que não são do bem, né, podem, são incentivadas a obtê-los, né, para obter ganhos financeiros antiéticos, ilegais, etcétera, mas é uma verdade, né. E ora, nos Estados Unidos, é um país onde se investe 13 bilhões de dólares por ano em segurança da informação, ainda assim, né, com a entrada em vigor da GDPR na Europa, né, nos Estados Unidos houve um aumento muito grande no número de ataques. Na Europa a gente não tem estatística, claro que há essa estatística, né, mas na Europa houve uma grande, um aumento muito grande, no número de ataques, hackers e etcétera, ou de violações de segurança, muito mais do que a gente tinha no passado, né. E nós temos outros desafios que vão surgir, né, temos muitos outros desafios. E as relações entre o cidadão e a justiça, né, nós poderíamos passar aqui a tarde inteira falando de tudo isso. Mas e as relações entre o cidadão, e a justiça? Como as pessoas poderão buscar, a sua proteção no poder judiciário? De uma forma, obviamente, muito melhor agora que há uma lei, né. Mas a própria relação das pessoas com o poder judiciário, que por princípio é público, ela vai mudar. Mas eu diria que o grande, desafio, né, e o mais importante, né, e para todos vocês que estão aqui nesse evento, é a inovação, né. Eu acho que tudo isso cria um ambiente muito propício à inovação, né, são oportunidades e mais oportunidades, que os profissionais de tecnologia da informação, vão ter, né, e não só por meio das techs, né, as edtechs, as fintechs, as govtechs, agora temos as privacy techs, né. Todas essas iniciativas, todos esses novos negócios, esses novos, esse novo mundo, ele vai ter como, como uma das suas balizas, né, no seu framework, a privacidade vai ser, muito importante. Em última instância, os profissionais de tecnologia, né, que desempenharão o papel mais relevante da LGPD, porque eles é que vão definir o alcance, dessas relações digitais, né, no mundo real e no mundo virtual. Há um admirável mundo novo, né, que em tese é trazido uma restrição, em tese a lei ela restringe, mas ela cria um outro ambiente, um outro mundo, e que esperamos seja muito mais, que respeite muito mais os direitos e as liberdades individuais, né, os direitos o direito à privacidade, o direito ao domínio pleno e à titularidade daqueles dados, dos seus dados por todas as pessoas. Pessoal, já caminhando para o fim, né, muito obrigado a todos e eu queria só, deixar um recado. Nós temos uma iniciativa aqui com o Campus Party, de, dar 50 vouchers promocionais para startups que estejam aqui participando, de ferramentas, né, de APIs que nós temos, né, que estão aqui, vocês podem tirar a fotografia, do QR Code, ah, válido por 6 meses e para até 3.000 consultas mensais. Essas APIs, elas contêm dados, obviamente, que são dados públicos, né, são dados públicos, e que podem ser utilizados, não, obviamente não são dados privados, mas são dados públicos, e obviamente essa iniciativa é para que empresas, para que startups possam criar novos produtos a partir da consulta desses dados, que são abertos, né, são dados de plataforma aberta e que estão lá conosco. Ok? Eu agradeço a todos, eu vou eu vou reduzir aqui a apresentação e é, vou me colocar à disposição para responder todas as perguntas, ok?
Opa, estou de volta. Bom, podemos afirmar que a LGPD, infelizmente, poderá levar ao fechamento de microempresas no Brasil? Marcos, depende, tá? Depende. Bom, primeiro eu acho que a gente tem que ser um pouco prático, né? A empresa tem o conhecimento de que ela tem um problema, né? Talvez ela nem tenha esse conhecimento, mas, ora, a partir do momento que ela tem o conhecimento e se ela perceber que ela tem um problema e ela não conseguir se adaptar, pode ser que o risco que ela corra seja muito maior do que o que ela vai ganhar operando. Então, isso é uma decisão, normalmente, de mercado, né, uma decisão do empresário, mas sim, ela pode resultar em algumas situações extremas, sim, no fechamento de microempresas. Manuel, além das empresas, a população brasileira está preparada para a LGPD? Manuel, eu acho que muito mais do que há 2 anos atrás, tá? Eu não tenho dúvida. Eu acho que as pessoas hoje estão mais conscientes, né? Conscientes dos seus direitos e dos seus deveres também, mas conscientes daquilo que, da importância dos seus dados, né, e ciosas dos seus direitos, das suas liberdades individuais. Claro que há um gap muito grande de educação, na verdade, no Brasil, né, e infelizmente as pessoas que não tiveram a instrução ou não têm a educação a partir de determinado nível, talvez não tenha essa consciência, né? Mas eu diria que sim, eu diria que uma boa parte da população brasileira hoje está mais preparada para a LGPD, conscientes dos seus direitos, e acredito que ela vai exercer os seus direitos, sim. Luan pergunta aqui, se levarmos em conta os custos de implementação, como fará uma pequena empresa para se adaptar em um curto período de tempo? Boa pergunta, Luan, muito boa pergunta. Olha, primeiro eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, será que a primeira pergunta que se deve fazer é, a empresa tem dados sensíveis? Ela trabalha com dados sensíveis? Se sim, ela precisa ter um mínimo de adaptação. Mas quando a gente fala de uma pequena empresa, nós estamos falando de grandes projetos, né? Nós estamos falando de que com 2 ou 3 procedimentos, né, ela pode se cercar, né, daquilo que a legislação exige como mínimo, né, para que ela proteja esses dados e para que ela cumpra, esteja em compliance, né, com a lei. Da mesma forma, procedimentos de segurança também não necessariamente são tão grandes e tão importantes numa pequena empresa quanto numa grande empresa. Mas eu acho que sim, é importante. LGPD é talvez o tema mais transversal da atualidade, tudo em menor ou maior grau se relaciona com a lei. Muito bom conteúdo. Muito obrigado, Tiago, pelo elogio. Estou à sua disposição também para responder outras perguntas. Obrigado, Messias. Opa, ok, Lucas, é isso mesmo, na crise que aparecem novas oportunidades. Pessoal, bom, eu acho que nós já estamos caminhando para o encerramento, e eu gostaria novamente de agradecer a presença de todos vocês, e me colocar à disposição, vocês viram o meu e-mail, não hesitem, eu sou um servidor público, então eu estou à disposição de todos vocês.